Bom dia aqui, meu grupo. Já está dando nos nervos essa história de racismo. Eu acho que isso já deu o que tinha que dar. Ninguém mais aguenta isso. Essa distorção histórica, essa desonestidade e, pior, esse arrimo para sujeitos como esse Jones Manuel que acabo de ver com uma publicação racista, totalmente racista em relação aos brancos. Pelo que eu sei, todas as lutas de conquista dos negros no continente americano foi por igualdade, não por desforra. Se é por desforra, vamos para a guerra, vamos para a batalha. Eu não quero assim, porque tenho vários amigos negros e todos eles têm nojo de pessoas como esse Jones Manuel, esse picareta, esse vagabundo, esse ordinário preguiçoso que quer viver em cima de uma bolha, porque tem pilantra de fora, como Lula, como Ciro, como outros, dando espaço a esse verme. Associações estrangeiras, porque quanto mais você dividir o seu povo, melhor é para a dominação. Isso vem de Roma. Agora, tem que deixar claro que quem vendeu os negros para o Brasil foram negros de lá. E os negros de lá, que não conseguiram vender esses escravos para cá, e não tinham utilidade como escravo para eles lá, simplesmente eles foram mortos, executados, na bodurna. Por quê? Ora, se você tem coragem de vender o seu semelhante, se você não tem utilidade para ele, você vai fazer o quê? Vai mandar ele para a Disneylândia com as contas pagas? É sonhar demais. A história da escravidão do Brasil não é uma história racista. Entenda bem, ninguém era escravo por ser negro, era escravo porque era um processo de dominação. Um processo de dominação aonde os principais algozes eram negros, como os que vieram para cá. Nós temos uma história trágica de derrotados. Negros derrotados foram enviados para cá, para o continente americano, mandados por inimigos étnicos, porque etnia é uma coisa e raça é outra. Mas ninguém quer saber disso. Gente que se arvora de doutor, como esse bosta desse Jones Manuel e outros picaretas do mesmo naipe, da mesma estirpe, fazem essa deturpação. Tenho ex-esposa mulata, meus filhos são mestiços, tenho orgulho de todos eles. Como tenho amigos negros retintos, que são meus amigos de fé, e como tem gente branca de olhos azuis que eu não suporto. Como também tem negro que eu não suporto. E tem branco que eu adoro. Sabe por quê? Porque eu adoro as pessoas. Eu me dou bem com as pessoas. Eu não me dou bem com a cor, com a raça delas. É isso que a gente tem que eliminar. E isso não vai ser eliminado por decreto. Ninguém vai fazer eu adorar ou odiar um gay ou um negro por imposição. Isso você só vai conseguir fazer comigo se você conseguir me convencer disso. E ninguém convence nada à força. O que está acontecendo é isso aí. É uma narrativa de ódio que vai gerar ódio. Quem quer entender isso é só ir para a história e olhar recentemente a República de Weimar. A República de Weimar explica muito bem isso. Como aconteceu o fato de um poder quase hegemônico dessas massas, como a de hoje, como as que estão aí hoje, simplesmente foram massacradas por meia dúzia de nazistas. Porque, na realidade, na época, os nazistas eram minoria, mas tinham a maioria silenciosa ao lado deles. Ou seja, o povo ficou ao lado de Hitler. Por que o povo ficou ao lado de Hitler? Porque não aguentou mais aquele processo de sodomização da sociedade. Sim, sodomitas criaram um processo de sodomização da sociedade que criou um asco e uma repulsa tão grande no povo que simplesmente esse povo aceitou ser manipulado por pessoas extremistas. Nós só não caminhamos para isso até o momento porque o Bolsonaro é um frouxo bom vivant. Se Bolsonaro fosse 1% do que eles apregoam ser, eu acho que nós já teríamos massacres nas ruas do Brasil. A sorte de todo mundo é que o Bolsonaro está muito longe de ser o Bolsonaro. Se Bolsonaro fosse parente do Bolsonaro, eu acho que vocês estariam muito mal. É só um palpite.
Só um palpite que eu tenho para dar para vocês. O nível que nós estamos encarando, a escalada que nós temos, o grande problema de todo mundo é que, como não existe nenhum tipo de resistência, como a mídia está toda vendida para essas think tanks, para essas empresas transnacionais, para essa mídia vendida, que aposta pesado nessa divisão interna dos países para dominar, ela simplesmente se vende. Uns valem 100 mil, outros valem R$1.000, outros valem um jantar, um beck de maconha, um papelote de cocaína, 2 peidos, ou então muitas vezes até um falo para ele chupar. Tem muito jornalista aí que é por isso mesmo que se vende. Você manda um garoto de programa lá para ele, é o suficiente para ele escrever o que você quer. É o padrão? É quase o padrão hoje. A venda ou a covardia. Não existe mais jornalismo independente. O que nós temos é a venda ou a covardia. Ou o cara se vende, ou se encolhe no lugar dele para continuar roendo aquele osso magro. É isso que nós temos. Temos essa retórica aí do racismo estrutural que não existe no Brasil. Não existe em momento algum. Não existe nem da época da liberdade da escravidão. E como eu falei e repito, eu estou aqui para viver em harmonia com todo mundo aqui. Eu não tenho dívida nenhuma com negro nenhum. Eu nunca tive negro, meu pai não teve negros. As pessoas negras que entraram na minha casa, na minha família, foram para ser tratados como iguais. Começou lá atrás com um irmão de criação meu que já morreu e termina hoje com um sobrinho de criação que eu tenho, que graças a Deus está cursando o 4º período de veterinária. Me perguntaram outro dia se tem veterinário negro. Eu falei assim, bem, aqui em casa tem um, está quase formado. Eu vou esperar formar para não ter que procurar. Mas quando eu saí para levar meu filho na veterinária em São Gonçalo, poxa, meu filho trabalha na veterinária da Sandra, que é negra. Então já matou tudo já foi tudo por água abaixo. Porque todo mundo quer se vitimizar. E quem quer se vitimizar é exatamente o vagabundo. Porque a Sandra, se você não lembrar que ela é negra, ela não vai lembrar. Sabe por quê? Porque ela acorda todo dia para trabalhar, abre aquela clínica, trabalha o dia inteiro. O pai dela era coronel do Corpo de Bombeiros, dentista. Tá? Uma família de guerra, uma família de lutadores, uma família que procurou o seu lugar trabalhando. O pai era dentista, foi coronel, morreu na reserva como coronel do Corpo de Bombeiros, um padrão de vida muito alto, muito bom. Tá? Ela é dentista, ela é veterinária e foi assim a vida inteira. A mãe também é mulata, funcionária pública, aposentada. Todos eles. Ninguém foi tolhido por ser negro por nada. Tem gente que quer viver disso. Vagabundos como esse sujeito, que merecia, digo e repito, um processo por racismo. Mas o problema de todo mundo aqui é a conivência geral de todos. Somos todos criminosos e culpados pela situação que nos encontramos. É uma vergonha, é asqueroso, é nojento. Temos agora a retórica de... Agora nós escutamos Felipe Neto, outra mediocridade, outro identitário de bosta, que mora lá em Miami, que fez a vida dele inteira em cima de fraudes dentro da internet, um boneco a serviço de terceiros, como outros. Aqui quem tem talento não tem espaço. Haja vista que você tem um canal bom aqui no Brasil, de qualidade, com gente de qualidade, que chegue a 100 mil inscritos, é quase um sonho impossível. Aqui quem tem milhões de inscritos é a mediocridade geral, é a bandidagem, é a porcaria, é o lixo, de um lado e de outro. Tá? É vergonhoso o que nós passamos hoje e o país que nós estamos transformando. A única coisa que eu tenho vontade hoje é bater em retirada, sumir daqui e esquecer de tudo. Vontade que eu tenho é de fechar os canais, vontade que eu tenho é parar com tudo. Eu ontem fui caçado, fui colocado para escanteio no Facebook pela 6ª vez em 6 meses, 30 dias cada uma. Eu cometi a barbaridade, eu fiz um discurso de ódio, porque eu disse que ninguém pode ter orgulho de ser gay, porque, segundo os próprios gays, ser gay é uma condição natural. Então, quem tenta ser diferente por uma condição natural, quem tenta ser diferente, ser diferenciado e ter algum privilégio pela sua condição natural, está praticando, sim, discurso de ódio. Isso que é discurso de ódio. O discurso do Jean Willis é que é de ódio, ao dizer que ele tem orgulho de ser gay. Eu tenho orgulho de votar no PT como eu tenho orgulho de ser gay. Ele deveria ter orgulho também da candidatura que ele vendeu.
Se elegeu e vendeu a candidatura para um milionário e foi se exilar, mas não na Índia ou na China, foi se exilar em Paris, em Nova York, em Londres, em Roma, passeando, vivendo uma vida maravilhosa às custas dos otários que o elegeram, porque foram eles que deram condições dele vender e negociar o seu mandato. É isso que nós temos, é esse o Brasil que nós temos. Eu peguei 30 dias de suspensão porque eu tenho um discurso de ódio, porque disse que o gay deve se inserir na sociedade e aceitar críticas, e que ninguém é melhor ou pior do que o outro por ser gay. E mesmo assim eu peguei 30 dias de suspensão dessa plataforma canalha, dominada pelo Departamento de Estado americano, que coloca como laranjas 3 sionistas-zinhos, como se eles fossem capazes de dar a publicidade mundial para isso. É óbvio que o Facebook é uma obra do Departamento de Estado americano para simplesmente ter o controle da população mundial. Não poderia fazer isso como NSA ou como CIA. Então arrumaram 3 laranjas, como o laranja Elon Musk, um débil mental retardado, que não sabe como funciona nada e que é CEO de 2 empresas multibilionárias fazendo algo que ele nem entende. Tanto é que fica o dia inteiro tentando especular com moedas virtuais que não existem. Como bem falou, essas moedas virtuais não existem, essas moedas, criptomoedas não existem, são ativos. Ativo tem um valor que tem que ser lastreado em alguma coisa. Então as criptomoedas nada valem, não valem absolutamente nada. Como também temos o Jeff Bezos, que quem é nada mais é que um mascate que vende bosta. O próprio Estados Unidos criou a figura da venda por catálogo no século XIX. Em meados do século XIX já existia a venda por catálogo. Esse pilantra, esse cidadão, simplesmente é um peixe do Departamento de Estado americano para a coleta de dados. Assim como Bill Gates, ele não criou Microsoft porra nenhuma, é tudo uma falácia. É tudo o Departamento de Estado americano por trás disso tudo. Todos eles. O Departamento de Estado americano vive por trás de todas essas falácias para se manter. Como Steve Jobs era a mesma coisa. Todos eles, grandes realizadores, grandes conquistadores que ficaram milionários fazendo grandes projetos na garagem da casa. Isso, tente você, otário, porque você também vai ficar rico. E assim todo mundo foi para a garagem para ver se achava alguma coisa. Todo mundo foi para a garagem nos Estados Unidos e no mundo e criou-se no inconsciente coletivo a historinha, o conto da carochinha, que todo mundo pode ficar rico, todo mundo pode dominar o planeta, todo mundo pode ser dono de tudo. Basta você querer, ter vontade e impetuosidade. Quando o Silvio Santos, que é também execrado por meia dúzia de New Left brasileiro, falou com todas as letras, com a maior humildade do mundo: Silvio Santos, qual é o seu segredo? Ele falou: a sorte. Sorte, talento. Ele fez umas pilantragens. Teve muita gente que fez pilantragem e não arrumou nada. Ele teve sorte até nisso. Se ele fez pilantragem, fez isso aí. Deu emprego a milhares de brasileiros, sempre pagou bem, respeitou a classe artística e pronto. E o resto, dane-se. Tá aí. E ele confessou: o que eu tive? Sorte. Muita gente trabalhou como eu e não teve a sorte que eu tive. Todo mundo esperava que ele ia tirar do bolso alguma coisa mágica para ser vendido para os outros. Como o cara que ontem de noite estava nesse mesmo Facebook que me acusou no discurso de ódio, aplicando golpe, vendendo o segredo de ganhar na loteria por R$27. Ora, se ele tem um segredo de ganhar na loteria, ele vai passar ele para mim por R$27. Eu acreditaria que ele era um cara de boa índole se ele me passasse o segredo de graça. Se ele me passasse o segredo de graça, aí tudo bem. Assim, realmente, o cara quer ajudar o mundo. Não, não é pelo dinheiro, não, absolutamente. Tanto é que ele cobra R$27,90. Não existe segredo nenhum. É mais um golpe para nós cairmos. Mas passado pelo Facebook, que todo dia abre 10, 20, 30 páginas falsas das lojas americanas, das Casas Bahia e de outras. E tem muita gente que compra ali, cai no golpe, se ilude porque está ali. Ali pagou, você coloca qualquer coisa. Se você quer aplicar um golpe hoje em dia, se você quer dar uma volta em alguém, se você quer deixar alguém falando sozinho, você simplesmente é só ir lá fazer um discurso identitário, dizer que ama os negros, dizer que ama os gays e que você imediatamente você faz uma tarjazinha bonitinha, paga o deles, que o importante para eles é dinheiro, dá o dinheiro deles e vai lá, vende lote na Lua, faz igual o Elon Musk, vende passagem para a Lua, vende viagem para a Lua, faz o que você quiser. Estamos todos fodidos na mão dessa gente, todos arrebentados.
Isso daqui é um discurso praticamente só para o nosso grupo, eu não tenho intenção de colocar isso aqui para fora. Eu estou com nojo, eu estou enojado, estou com vergonha de ser brasileiro. Ainda bem que eu tenho dupla cidadania. Aí quando eu olho para a Espanha, vejo que na Espanha agora estão querendo tripulação de sapatão, de viado, de gay, de transexo, de tudo nas frotas pesqueiras. A gaiola das loucas, o barco do amor. E é o seguinte, quando eu pensei que para pescar precisava de pescadores. Se você é gay e pescador, vai lá arrumar um emprego. Se você é transexual, só que transexual normalmente gosta de viver de programa, porque 99% dos que eu conheço vivem de fazer programa. E eles vão para lá para fazer programa, é a única coisa que vão fazer. Eu não conheço nenhum transexual que simplesmente faz implante de seio, implante de cabelo, que esteja a fim de ser pescador. A única coisa que ele pode fazer num barco desse é ir lá dar o rabo, mais nada. Mais incisivo e mais direto, impossível. É essa atividade que serve para quem é disso aí, tá? Se o cara é transexual e vai para um barco de pesca, é isso. Aí eu vou me perguntar aonde. Por isso que muitas vezes a gente acha que realmente isso aqui é o fim dos tempos. Mas quando você olha essa tragédia, você descobre que isso é só no Ocidente. É só a mídia atlantista. É quem está sob o jugo dos Estados Unidos. Hoje, nações pequenas como El Salvador e nações aparentemente afundadas como a Venezuela vão dar a volta por cima, porque estão longe da ótica atlantista. A Nicarágua são inimigos do sistema. Lá não tem cota para isso, não tem cota para aquilo, não tem cota para aquilo outro. Lá o sistema é bruto. Lá as coisas funcionam de outra forma e de outra maneira. É isso que nós vamos ter. Um mundo dividido, onde nós, os fracos, vamos ser engolidos. O Ocidente é formado por fracos, por pessoas frágeis. Não é à toa o endeusamento do gay, porque o gay notadamente é fraco, porque a maioria dos gays, os gays femininos tentam ser homem e fica aquela coisa ridícula como a filha da Gretchen. Não adianta, a estrutura física geral. Você pode conhecer uma boxeadora que é boa de porrada, mas via de regra, uma mulher é 30%, 40% mais frágil do que um homem. Um gay é mais frágil do que um homem, mesmo que tenha muito enrustido aí, fortão. Via de regra é isso. Uma sociedade feminilizada ou enmachada através do sexo feminino é tudo o que eles querem. Tudo isso é estudado. Tudo isso foi estudado. Quando você vê o Haddad dizendo que São Paulo é a cidade Rainbow, é a cidade dos gays, ele simplesmente está querendo o quê? Tirar a vantagem disso aí, oportunismo, se dar bem, viver bem. O interesse dessa turma é o de mesmo de todo mundo, de todo capitalista. Se dar bem, comer às custas de alguém, tirar proveito. Assim é o Jones Manuel, assim é a Maria do Rosário, assim é o demônio da Dilma, assim é o Lula, que serve a qualquer um, contanto que tenha poder e possa aparecer como um novo Nero, tá? Nero bunda mole, porque Nero tinha disposição. Assim é o Ciro Gomes querendo agradar todo mundo aqui, lá em cima dá uma de coronel, de pistoleiro, de chefe de milícia. E aqui embaixo ele quer ser um dandy inglês cheio de trejeitos e punhos rendados. Esse modelo não dá certo. Outros tentam o mesmo caminho. Todo mundo quer parecer palatável, todo mundo quer parecer antenado e todo mundo quer simplesmente seguir a retórica atlantista criada pelo Departamento de Estado americano. O Departamento de Estado americano fez um perfil e está encaixando em todos eles. Por último, agora, como perderam o petrodólar, eles estão perdendo o dólar, a hegemonia, estão gastando aproximadamente 10 bilhões de dólares por dia. Onde você sabe isso, Rubem? Olha só, uma coisa que eu não vou ficar falando são minhas fontes. 10 bilhões de dólares por dia para tentar manter em cima o Bitcoin por maior tempo possível, porque já deu para ver que naufragou. Se eles pararem de colocar 10, 20 bilhões de dólares por dia jogados fora, mas também não tem problema, é papel verde pintado de um lado, comprado de outro, para papel que não faz. Eles tentam fazer o que o governo holandês fez com as tulipas no começo do século 17. Tentou manter elas em cima o que pôde. Quando não deu mais, garantiu 10% do valor das tulipas, aí acabou de afundá-las. Porque naquele momento todo mundo descobriu que não valiam mais nada. Aqui nem vai ter 10%. Aqui você vai perder tudo porque você é um trouxa. Você é um otário, você está sendo usado. Não tem outra alternativa. Estamos todos eles ferrados. A situação do Brasil é trágica. A situação do mundo é trágica, mas quando a gente fala no mundo, é o mundo ocidental.
A gente não está falando do mundo inteiro. A gente fala do mundo que a gente conhece, esse mundo que está à nossa volta. Então, repito, quem faz esse tipo de coisa e tenta lançar em guerra as raças que compõem um Estado, deveriam responder criminalmente por isso. Racismo não é contra o negro, racismo é contra a raça. Não existe racismo contra o negro, existe racismo. O racismo é uma palavra ampla. E quem pratica o racismo, quem fala mal do cabelo do outro, por ser liso, ondulado, carrapichado ou esticado, simplesmente pratica racismo. Como não existe lugar de fala. A partir do momento que você é ser humano, você vive, você está aqui na Terra, você paga impostos, você está no Brasil, existe o artigo 5º da Constituição Federal, que já foi compuscado várias vezes com Lei Maria da Penha, lei de cotas, agora já tem cota para gay, ou seja, dar a bunda ou colar o velcro já é um diferencial. Você já é mais respeitado na sociedade e a sociedade te dá mais espaço por isso. Mais um método de avacalhamento. Agora só falta a gente fazer o nosso exército rosa. Se o nosso exército já é ineficiente, imagine um exército rosa preocupado em retocar a maquiagem, tá? Botar o batom em dia, ou então mulheres coçando o saco, metidas a braba. Então é isso que nós vamos ter. É esse retrato que nós vamos ter. Roma nunca esteve tão presente. Uma Roma decadente que, num estágio atual de informação e acesso à informação que os seres humanos têm, e, teoricamente, a sua capacidade de discernimento que poderiam ter era para nós estarmos voando. Todo mundo ter senso crítico. E o povo cada vez é mais idiota, mais gado, imbecil, seguidores de correntes, de coisas e contrariando muitas vezes a lógica que lhe é esfregada na cara. Você esfrega a lógica na cara e o cara continua. Você vê o caso da Dogecoin. Você tem um exemplo clássico. A Dogecoin é uma criptomoeda que o cara que a criou veio a público e falou: isso não vale nada, porque isso fui eu que criei numa brincadeira. Isso tem o nome de uma raça de cachorro, é uma brincadeira que eu criei, gente. E mesmo assim o Elon Musk, com toda a máquina de propaganda do Departamento de Estado americano, transformou a mesma numa moeda e conseguiu que a mesma tivesse 80 bilhões de dólares. Se você não é idiota, depois de ver o criador dela dizer que ela não vale nada e continuar apostando num negócio desse, é porque realmente chegamos a um estágio que a cura é praticamente impossível. A cura deve vir por um estado de ruptura, daqueles que a gente daqui a alguns anos vão ver aos pedaços que nós deixamos da nossa civilização e vão dizer que são egípcios que fizeram, tribos que sobraram porque sabiam sobreviver, porque hoje o homem contemporâneo, o homem que vive nas grandes cidades não sabe sobreviver. Se a gente tivesse uma hecatombe e perdesse 70% da população mundial, toda a nossa tecnologia, todo o nosso conhecimento iria por água abaixo, porque sobreviveriam provavelmente as pessoas que não detêm tecnologia, mas que sabem sobreviver em estado extremo, as pessoas rurais, as pessoas que não têm acesso à informação, que não têm acesso ao grande conhecimento que a humanidade criou, e simplesmente nós iríamos romper com tudo isso. Teríamos uma civilização recomeçando do zero, onde essas pessoas se alojariam como quem entrou dentro das pirâmides, ocupando um espaço que não era deles, e depois no futuro arqueólogos picaretas vão dizer que foram eles que criaram aquilo tudo. Mentira, não foram. Eles deterioraram porque eles foram para a subsistência. Porque boa parte do planeta, pelo menos 30%, 40% da população do planeta vive de subsistência. E numa questão extrema são esses que vão sobreviver. Ou você acha que o PhD, o CEO de alguma coisa vai sobreviver a uma hecatombe nuclear? O cara que mora num apartamento de 50 milhões de dólares na Quinta Avenida, você acha que ele tem condições de sobreviver se ele não sabe nem ligar o gerador do prédio dele, também não tem energia, ele não tem know-how, não tem tecnologia, não tem conhecimento? Tudo que ele tem, na realidade, é uma dependência feroz de todo o sistema criado por nós, o povo. Nós somos donos de tudo e não tomamos posse de nada. Somos ridículos. Sabe por quê? Porque quando arrumamos representantes nossos, os nossos representantes simplesmente olham para cima, olham para o andar de cima, falam assim: eu vou ser um deles. Eu vou levar esses bobos no pico e vou ser um deles. Foi o que o Lula fez, que outros fizeram. Tô de saco cheio, gente. 26 minutos de desabafo para vocês aqui, meus amigos. Tô de saco cheio. Mas pode deixar, eu dou a volta por cima. Daqui a pouquinho tô animado de novo.